Antes desse vídeo começar, eu só queria dizer que minha mãe ainda está no hospital e até o presente momento eu não recebi nenhuma notícia dela. Se vocês puderem continuar nos ajudando com qualquer doação, nem que seja R$ 1, já ajuda. Caso eu tenha qualquer notícia dela, eu farei atualizações. Por favor, vejam este vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado e fiquem com o vídeo. Olá, meus amores! Então, eu queria falar sobre um tema que me deixa bem irritado, que é sobre a questão de oh my god, os retcanos estão destruindo a minha vida, oh meu Deus, os chips gays estão acabando com a comunidade, as fadas X isso, o LGBTs aquilo. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Eu vou ser bem direto ao ponto com esse vídeo e vai ser um vídeo não muito longo. Eu só quero falar mesmo sobre isso porque isso me irrita muito, porque não é só uma pessoa. Caso vocês vejam esse vídeo, vocês vão falar, pô, você tá falando daquele cara lá que postou um vídeo e tal e ficou em alta e tudo mais. Não é só esse cara não, tem bastante gente falando sobre isso. E o que é? São várias pessoas que quando vão falar de fandom especificamente, elas falam que o maior problema, que é horrível, que é um terror, assim, tipo, falando como se fosse a pior coisa do mundo, um chip, que é uma pessoa falar, nossa, eu acho que esses dois personagens fariam um casal muito bacana. Aí a pessoa fala, não sei, eu acho que eles seriam melhor sendo irmãos. Bom, mano, se você acha que eles são irmãos, muito que bem. Mas não fica enchendo meu saco falando, porra, são burros, você não entende? Eles são irmãos, e não sei o que, e na verdade eles não são irmãos. Você só fala que eles têm... que eles são, tipo, tão amigos que eles são irmãos. Eu vou dar um exemplo de dois personagens específicos, que é o Sora e o Riku de Kingdom Hearts. Eles são amigos. O criador da série, o Nomura, ele pode não ter escrevido eles para ser namoradinhos, tá ligado? Mas me diga, de qual maneira isso vai afetar o seu salário CLT, vai destruir sua vida, vai queimar sua casa, se eu falar que esses dois personagens parecem muito apaixonados. Ainda mais o Riku. O Riku no jogo, ele fala várias vezes que ele tem que proteger o Sora, que o Sora é a vida dele, que eu não sei o que. Ele, tipo assim, eu acho que se você contar quantas vezes ele falou Sora e o Sora falou Riku na franquia, eu acho que é mais vezes do que eles falaram outras frases comuns durante toda a franquia. Aí você pode falar, pô, mas é uma amizade e tal. Beleza, você sabe o que é isso? Headcanon também. Porque, contanto que o criador não chegue no Twitter, uma rede social, e fale claramente, com todas as palavras, eles são só amigos, parem de imaginar ele como casal, porque isso me afeta negativamente, isso me deixa irritado, isso me deixa triste, aí você não precisa ficar fazendo um alarde com isso. Você pode não gostar, você está no seu direito, está tudo bem. É a mesma coisa, é assim que uma comunidade funciona. Você tem que ter suas opiniões sobre uma obra que você gosta, e está tudo bem. É assim que coisas funcionam, oh meu Deus! Mas uma coisa sobre headcanon é que headcanon não é teoria. Não é teoria, assim, não precisa fazer sentido. Headcanon é algo que você se sente confortável. É a sua interpretação sobre uma coisa. Não é tipo a interpretação do autor, a sua interpretação, a interpretação da pessoa. Entendeu? Ela enxergou na história aquilo ali, às vezes para se sentir bem, às vezes porque ela se identificou mesmo, a vida dela é parecida com aquele personagem, sabe? She's look like me free, entendeu? Parece muito comigo. E porque parece muito comigo, eu acho que tal personagem, sei lá, não precisa fazer um alarde, falar que é a pior coisa do mundo, oh meu Deus, está estragando a fandom, e eu queria saber por que tá estragando a fandom. Fala pra mim, vai. Vamos, fale o porquê que você acha que é um problema de verdade. Fale o porquê que isso incomoda você. Mas aí você pode contra-argumentar, fala, não,
Não é porque dois personagens são... Não é porque porque as pessoas acham que dois personagens do mesmo sexo se amam que eu estou irritado. É porque não faz sentido, oh meu Deus. Aí vem um personagem masculino e uma personagem feminina que mal interagem. Ou que simplesmente não combinam como um casal. Geralmente as pessoas que estão reclamando disso são as primeiras a falar, nossa, eles são tão fofos. E sabe o que é isso? Isso é um chip. Isso é um headcanon. Você já está fazendo isso. Então, qual é a diferença? Qual que é o grande boom, o grande mistério, não sei o que? Aí a pessoa fala, tá, mas tem headcanon problemático. E tem. Claro que tem chip problemático. Tem, toda fandom tem, toda. Não tem essa história de, a minha não tem. Não, tem. Se a sua obra não tem essas coisas, é porque ela não é famosa. Ela não tem popularidade, ela não tem fãs o suficiente. Mas deixa furar a bolha, deixa ficar grande. Deixa fazer o que todo criador de história, ou geralmente que é fã, engajamento, uma comunidade... Em 2 segundos ele vai ter chip, ele vai ter headcanon, ele vai ter comics, ele vai ter fanarts, ele vai ter tudo isso. Não tem essa de, acabou com a minha vida o headcanon. Não, sempre existiu e sempre vai existir. Porque é só você tendo imaginação sobre uma obra, uma interpretação sobre uma obra. Não tem essa história de não tem, meu Deus. Mas aí... eles falam, mas qual que é a problemática, assim, da headcanon e chips? É coisas criminosas mesmo, tipo, 2 personagens de idade muito diferentes, literalmente 2 espécies diferentes, meio suspeitas, tipo, personagens abusivos, red flags, e sim, isso é problemático, mas fale disso, tá ligado? E isso não faz com que headcanon, chip, seja o fim da picada. Significa que acontece, entendeu? E isso acontece em toda fandom. Não adianta você falar que não. Acontece em toda fandom. Inclusive, se você fazer collab com seus amigos e os seus amigos tiverem orcs, tiverem original, characters, blá blá blá, tiverem um desenho representando vocês, vai ter fanart estranha deles, se vocês tiverem bastante inscritos. Então, tipo, vocês só querem apontar dedo pra falar que headcanon e chip é um problema porque tem um dedo açucarado ali. Por que você não faz um vídeo desse jeito, mas falando de coisas heteronormativas? Mas eu quero uma lista de 10 a 20 minutos. Não adianta fazer um vídeo resposta de 5 minutos pra falar, nossa, mas existe casais héteros ruins, existe coisas ruins heteronormativas. Isso vai ser 5 minutos de vídeo, tem que ser uma hora apenas de coisas heteronormativas. Porque tem. Mas por que não fez isso antes? Por que tem que esperar alguém achar ruim a sua fala pra depois fazer? Tá tudo bem alguém falar, nossa, esses 2 personagens numa relação consensual estariam muito fofos juntos. Meu Deus, acabou com a minha vida. E uma coisa que me incomoda no vídeo, porque eu sei que se vocês viram esse vídeo, eu não vou falar qual é, mas se vocês viram o vídeo que ficou em alta, vocês vão falar, você tá falando desse cara. Só tem uma coisa nesse vídeo que me incomodou, que ele colocou na mesma laia de você achar que o Dipper é trans, de headcanons de Pedro. Vou falar Pedro, assim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Vai falar que não, mas teve essa ligação no vídeo. E na thumb ali falando, ai nossa, ele acha que tal personagem é trans, oh my god. Tudo bem você achar que não faz sentido, está normal, porque headcanon não é teoria. As pessoas hoje estão muito viciadas em TikTok e as palavras perderam sentido. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que eu tô irritado porque ele trouxe esse assunto à tona, mas não é sobre esse canal que eu estou irritado. E se ele, por acaso, por algum milagre, ver esse vídeo, que ele saiba que não é sobre ele, ou só sobre ele. Porque, tipo, teve um canal de uma menina, que eu também não vou falar o nome, que ela fez um vídeo muito parecido com esse, falando sobre os problemas da fandom. Ela falou várias coisas, ela não focou só em chips ou headcanons, mas ela teve
um momento do vídeo onde ela separou só pra falar de chips. E ela disse como se fosse a pior coisa do mundo. Ela disse que chips são coisas de menina e não podem ver dois rapazes interagindo um com o outro que já acham que eles são um casal. E que isso não faz sentido. Quando uma obra oficializa um casal LGBT, que ela acha bonitinho, etc e tal, mas forçar é não sei o que, como se acabou minha vida. De novo, acabou com a minha vida. Mas eu tenho certeza que essa menina é a primeira a shippar dois personagens heteronormativos, mesmo não sendo oficial, ou tendo uma oficialização bem assim, tipo, não tem nada oficial, mas eles deram uma flertada, mas você percebeu a flertada, então você tá falando que já eles são um casal, ou na sua cabeça já, né? Você só não tem a mania de fazer fanarts, comentar na internet, como a maioria das pessoas que você tá reclamando faz. Mas você pensou. E você pode, se você estiver comentando com amigos sobre a série, provavelmente você comentou. Então, tipo, vamos tentar parar de falar que uma coisa é o fim do mundo quando não é, porque isso atrai muito hate. E eu vou deixar um disclaimer aqui para falar qual que é o verdadeiro problema das fandoms. O grande verdadeiro problema das fandoms é doxing, linchamento virtual, até linchamento na vida real por coisas que não faz sentido você levar um linchamento, como shippar dois personagens da mesma idade e consensualmente, e eles não são nada red flags, mas você odeia o fato desse chip existir, então essa pessoa leva um linchamento, essas coisas acontecem. Isso é o problema das fandoms, é isso que é o problema, a toxicidade é o problema, não os chips, não os headcanons, não as fanarts, entendeu? Não as fanfics, as pessoas falam não sei o que, isso é só a criatividade das fandoms acontecendo, e sempre aconteceu, e antes na internet ia acontecer. Tipo, por exemplo, vocês sabem que existe doujinshi? Eu não sei falar direito, mas é doujinshi, que é tipo como se fosse mangás não oficiais feitos por fãs. Existia antes da internet ficar super, mega, hiper popular. E isso é basicamente, assim, dizendo de uma maneira de grosso modo, uma fanart. Então, essas coisas sempre existiram, sempre vão existir, e elas não são um grande problema. Tudo na vida tem o seu problema, tudo que existe pode ter problema, tudo. A gente só tem que saber se aquela coisa é nociva ou não, dependendo de quão grande é esse problema. Vou dizer agora para vocês, vou fazer uma pequena aula antes desse vídeo acabar. O que é headcanon? Headcanon é você interpretar ou imaginar um personagem de uma forma X. E você acha que ele é Y ou Z, mas isso pode ser sobre qualquer coisa. Eu dei exemplos de um personagem ser LGBT, trans ou etc. Mas ele pode ser literalmente qualquer coisa. Você pode achar que o personagem é calvo, você pode achar que o personagem gosta de chocolate. Isso não é teoria, não precisa fazer sentido. Tá tudo bem, as pessoas inclusive podem achar você totalmente errado e te julgar por isso. É assim que a vida funciona. Teoria tem que fazer sentido com o personagem, tem que fazer sentido com a história. E tem uma coisa que eu quero pontuar sobre chips, é que vocês falam tanto: ai, agora não pode existir mais amigos na mídia, ai, agora não existe mais amizade, ah, meu Deus, eles são tão irmãos. Pô, gente, em que mundo que vocês vivem? Quantos anos a gente tem cinema? Assim, são vários anos que a gente tem cinema, videogame, quadrinhos, a gente tem tanta obra no mundo, e vocês não estão achando mídia aonde representa uma amizade masculina, onde está apresentando dois amigos que só são amigos do começo ao fim da obra. Vocês não estão achando isso? E vocês estão achando ruim que as pessoas estão falando que dois personagens se gostam, sendo que provavelmente eles não vão ficar juntos? Ah, vá cagar. Eu queria falar sobre isso mesmo, só pra sair da minha garganta esse assunto. E é isso, gente. Comente o que você quer comentar. Clique no gostei se você gostou. Clique no não gostei se você não gostou. Compartilhe para as pessoas saberem que eu existo. Me ajude no Pix que tá aparecendo na tela por causa da minha situação atual. Se inscreva no meu canal para eu poder monetizar os meus vídeos. E até o próximo vídeo.